Olhando pela bendita esperança e pelo aparecimento glorioso do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. A principal felicidade de um cristão está no futuro. Um santo nesta vida é um espectador do céu. Ele tem pouco em mãos, mas muita esperança. É o que diz o texto, procurando aquela bendita esperança. Há o suficiente para nos fazer respirar por essa esperança, se olharmos internamente ou externamente. Internamente, se voltarmos os nossos olhos para dentro e contemplarmos nossos pecados. Isso fez com que o próprio Paulo clamasse: miserável homem que sou. Romanos capítulo 7, versículo 24. Um cristão tem dois homens dentro dele, carne e espírito. Isso pode fazê-lo buscar aquela bendita esperança, quando ele for desembaraçado de seus pecados e for como os anjos de Deus. Se olharmos para fora, se olharmos para o exterior, o mundo é apenas a nossa residência temporária. É um palco em que a vaidade e o aborrecimento desempenham o seu papel, e o cenário raramente se altera. Levanta-te e parte, pois este não é o teu descanso, porque está poluído. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Tudo que foi considerado pode nos fazer buscar aquela bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, em cujas palavras há o ato, olhar, e o objeto que é estabelecido enfaticamente, aquela bendita esperança, e especificamente o aparecimento glorioso do grande Deus. Começo com o primeiro, o ato, olhar. Há um olhar triplo. Há um olhar com desejo. Como o servo esperava o ano do jubileu e da libertação, Levítico capítulo 25, versículo 40. Ou como a noiva espera o dia do casamento. Agora é o tempo de ausência de nosso marido Cristo. Portanto, estamos vestidos de luto e penduramos nossas harpas nos salgueiros. Mas como o cônjuge deseja o dia do casamento, quando as núpcias serão solenizadas, nesse casamento a água se transformará em vinho, com a alma piedosa clama em uma santa ponta de desejo: até quando, Senhor? Por que a tua carruagem demora tanto a chegar? Por que as rodas da tua carruagem demoram? É o desejo de toda a igreja. Vem, Senhor Jesus, vem depressa. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Há um olhar com alegria. Romanos capítulo 5, versículo 2. Regozijemo-nos na esperança da glória de Deus. Há terror no olhar de um pecador. É chamado de terrível expectativa de julgamento. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Um homem endividado olha a cada hora quando o sargento prende. Mas o olhar do santo é alegre, como o homem procura um amigo ou alguém que lhe pague uma grande quantia em dinheiro. Então Moisés olhou com alegria para a recompensa da recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Olhar com paciência. Como um homem lança sua semente na terra e olha com paciência até que a colheita brote. Tiago capítulo 5, versículo 7. Considere os agricultores que guardam ansiosamente as chuvas no outono e na primavera. Eles esperam pacientemente que a preciosa colheita amadureça. Você também deve ser paciente e tenha coragem, pois a vinda do Senhor está próxima, tanto para o ato olhando. O segundo é o objeto, aquela bendita esperança, onde devemos considerar o que é a esperança e o que um cristão espera. O que é a esperança? Eu respondo: a esperança é uma graça sobrenatural plantada no coração pelo Espírito de Deus, por meio de qual um cristão é vivificado para a expectativa das coisas que são apresentadas na promessa. Romanos capítulo 8, versículo 25. Se esperamos o que não vemos, esperamos ansiosamente e com paciência. Tomás de Aquino descreve a esperança assim: a esperança está preocupada com um bem que é difícil de alcançar, localizado no futuro e aberto para ser obtido. A esperança está preocupada com o bem, parece bom.
Então difere da alegria. A alegria é exercida em relação a algo presente, a esperança em relação a algo futuro. A esperança está preocupada com um bem que é difícil de alcançar. Olha para algum bem que é difícil de alcançar. Então, a esperança difere do desejo. O desejo é fraco e transitório, logo acaba. A esperança é resoluta e firme, luta contra as dificuldades e não desiste até conseguir o que espera. A esperança está preocupada com um bem que está aberto para ser obtido. Olhe para algum bem que é viável e que há a possibilidade de obter. Então, a esperança difere do desespero. O desespero olha as coisas com óculos pretos e dá tudo por perdido. A esperança é como a rolha da rede, que evita que o coração afunde em desespero. Assim, você viu o que é esperança. Como a esperança difere da fé? Estas duas graças, fé e esperança, são tão parecidas que foram confundidas uma com a outra. Há uma afinidade tão próxima entre eles que, como disse Lutero, é difícil encontrar uma diferença. Mas embora estejam colocadas próximas uma da outra, com as duas asas dos querubins no propiciatório, elas não são a mesma coisa. Na verdade, em algumas coisas a fé e a esperança concordam. Ambos se alimentam da promessa, ambos ajudam a apoiar a alma em apuros. A fé e a esperança são como duas boias colocadas sobre um cristão que desfalecia. A alegria em acreditar, Romanos capítulo 15, versículo 13. E regozijando-se na esperança, Romanos capítulo 5, versículo 2. Fé e esperança, como aqueles dois caminhos de ouro, Zacarias capítulo 4, versículo 14. Esvazia seu óleo dourado e alegria em um cristão. Mas embora em algumas coisas essas duas graças concordem e sejam semelhantes, ainda assim em algumas coisas elas diferem. Fé e esperança diferem em ordem e prioridade. A fé precede a esperança. A fé é a graça materna. A fé é a base das coisas que esperamos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. As promessas são preciosas. Eles são como a arca que continha o maná. Mas devemos primeiro acreditar nas coisas contidas na promessa, antes de esperarmos por ela. Portanto, Jerônimo disse, a fé, disse bem, a fé acende a lâmpada da esperança, assim como o fogo do altar acende as lâmpadas do santuário. Assim, estas graças diferem em prioridade. A esperança é filha da fé. Eles diferem em sua natureza e isso de duas maneiras. A esperança apenas olha para o futuro. A fé olha tanto para trás quanto para frente e olha para as coisas do passado e também para o futuro. A fé acredita na morte e ressurreição de Cristo, bem como na sua vinda para a glória. A esperança olha para a excelência da promessa. A fé olha para a certeza da promessa. A esperança lê a redenção da promessa. A fé olha para o selo da promessa. Tito capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Aquilo para onde a esperança olha é a vida eterna. O que a fé olha é a infalibilidade da promessa. Deus, que não pode mentir, prometeu. Numa palavra, a fé acredita, a esperança espera. A fé mostra ao cristão a terra da promessa. A esperança navega até lá com paciência. Assim, você vê como a fé e a esperança diferem, mas esses gêmeos não devem ser separados. A fé fortalece a esperança, e a esperança conforta a fé, como o olmo sustenta a videira, e a videira carrega o olmo com seus frutos. A esperança, a âncora. A fé é o cabo, e a esperança, a âncora. E ambos ajudam a manter a alma firme para que ela não trombe nas rochas ou afunde nas areias movediças. Para começar, isso é o que é esperança. O que um cristão espera, enfaticamente ele procura aquela bendita esperança. A esperança aqui é usada como uma figura para as coisas esperadas.
Essa bendita esperança é a esperança da bem-aventurança. A esperança de um cristão não está nesta vida. Então ele teria perdido a esperança. Não há nada que a esperar além de vicissitudes. Todo mundo sofre mudanças, mas estamos à procura dessa bendita esperança. Esta é a lança de sua âncora no céu, buscando aquela bendita esperança. O crente é um herdeiro rico, Hebreus capítulo 6, versículo 17, e espera até que a coroa real seja colocada sobre sua cabeça. De acordo com o nosso direito consuetudinário, existem dois tipos de propriedade livre. Existe uma propriedade livre na Escritura e uma propriedade livre na lei. Uma propriedade livre de fato é quando o homem entra em terras e cortiços e realmente os apodera. Uma propriedade livre na lei é quando o homem tem direito às terras, mas ainda não fez entrada afetiva nelas. O céu é um domínio livre da lei para os crentes. Ele tem o direito a isso. É prometido pelo Pai, é comparado pelo Filho. Isso lhe é assegurado pelo Espírito Santo. Ele não tem a posse livre por ação, mas espera o lazer de Deus e busca essa bendita esperança até que chegue o tempo em que ele realmente entrará na nossa posse da herança. O objetivo de uma esperança cristã é estabelecido especificamente. O aparecimento glorioso de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A propósito, aqui a divindade e divindade de Cristo é fortemente provada contra os arianos. O apóstolo mostra quem é esse grande Deus. Diz ele, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Falar, então, do objetivo da esperança de um cristão estabelecido aqui especificamente, o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador. Há uma aparição tripla de Cristo. Há uma aparição de Cristo para nós, como quando ele esteve encarnado. Isaías capítulo 9, versículo 6. Para nós nasceu um filho. Esta foi uma aparição feliz quando esta estrela da manhã apareceu. A salvação apareceu à humanidade quando Cristo se encarnou. Ele casou a nossa natureza humana com a natureza divina. O ventre da viragem foi o lugar consagrado para dar esse nó. Grande é o mistério, Deus manifestado em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É um enigma, como os anjos adoram. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Deus disse, o homem tornou-se como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Mas agora podemos dizer, o próprio Deus tornou-se como um de nós, à semelhança dos homens. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esta foi a primeira aparição de Cristo. Há uma aparição de Cristo em nós, isto é, quando ele aparece em nossos corações, o que é chamado de formar Cristo em nós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Disse que Cristo aparece em nós quando, pela operação de sua graça, ele nos transforma à sua própria imagem. Na encarnação, Cristo se fez semelhante a nós. Pela santificação, ele nos torna semelhante a ele. Santos como ele é santo. O que teremos de melhor com o aparecimento de Cristo em nossa carne, a menos que ele apareça em nossos corações? O que somos de melhor para um Cristo fora de nós, a menos que tenhamos um Cristo dentro de nós? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. Há uma aparição de Cristo para nós, e isso de duas maneiras. Primeiro, Cristo aparece para nós como advogado. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ele entrou no céu para comparecer com nós na presença de Cristo. É uma metáfora emprestada dos nossos tribunais, onde o advogado defende o cliente. Portanto, Cristo intercede como advogado dos santos. Satanás é o acusador, mas Cristo é o advogado. Ele responde a todas as acusações feitas e aparece, diz o apóstolo, na presença de Deus por nós. O sumo sacerdote sob a lei comparecia diante da arca do propiciatório, que era apenas um tipo de presença de Deus. Mas Cristo aparece na própria presença de Deus para nós, na face de Deus. Ele espalha seus méritos diante de seu Pai e na virtude de seus sofrimentos sangrentos. Implora misericórdia para nós. E se Cristo aparece para nós no céu, não deveríamos aparecer para ele na terra? Segundo,
Cristo aparece para os santos como um juiz, e esta aparição é entendida no texto como guardando a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A primeira aparição de Cristo em carne foi sombria e obscura. Sua beleza estava velada. Isaías capítulo 53, versículo 2. Todos os que viram um homem não viram o Messias, mas sua segunda aparição como nosso juiz será uma aparição gloriosa, como o sol saindo de uma nuvem. Será uma aparição gloriosa tanto em relação a Cristo como aos santos. Primeiro, será uma aparição gloriosa a respeito do próprio Cristo, e isso de três maneiras. Primeiro, sua pessoa será gloriosa. Aquela luz que brilhou sobre Paulo, superando a glória do sol. Atos capítulo 26, versículo 13. Foi apenas um vislumbre da beleza de Cristo, como uma centelha do sol da justiça. O que será quando ele aparecer em todos os seus bordados espirituais? Segundo, seu trono será glorioso. Ele se sentará no trono de sua glória. Mateus capítulo 25. Ele terá sua cadeira de estado mais rica do que marfim ou pérola, um trono mais brilhante e magnífico. Seus atendentes são gloriosos. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, os anjos são os cortesãos do céu. Eles são comparados a relâmpagos. Mateus capítulo 28, versículo 3, no que diz respeito ao seu brilho cintilante. E esses espíritos gloriosos serão os assistentes de Cristo, parte da comitiva de Cristo, acompanhando-o ao seu trono. Assim será uma aparição gloriosa em relação a Cristo. Será uma aparição gloriosa em relação aos santos. Cristo aparecerá para fazer três coisas. Primeiro, Cristo como juiz aparecerá para absolver seu povo, e isso pronunciando a sentença: Vinde benditos de meu Pai, o livro de dívidas será cruzado no sangue do Cordeiro. Segundo, Cristo como juiz aparecerá para justificar seu povo. Os nomes dos piedosos, muitas vezes, ficam enterrados em reprovação, mas naquele dia eles deverão, como disse Bernardo, serão perfumados com os melhores perfumes. Cristo lhe dará um novo nome, ele os chamará de seus amigos. Sua esposa, a menina dos seus olhos. Seus nomes florescerão com honra e exalarão seu perfume como o vinho do Líbano. Terceiro, Cristo como juiz aparecerá para coroar seu povo quando corpo e alma forem reunidos e aperfeiçoados em glória. Cristo levará seu povo em seus abraços doces e eternos. Ele os colocará em seu seio. Ele os colocará em seu trono. Ele os encherá com o vinho inebriante de seu amor por toda a eternidade. E assim você vê qual é a esperança do santo, ou seja, o aparecimento glorioso de Cristo, quando ele aparecer como juiz para absolvê-lo, vindicá-lo e coroá-los. Veja que a miséria de um homem perverso que tem toda a esperança nesta vida. Ele faz da cunha de ouro a sua esperança. Ele lança sua âncora para baixo. Ele não pode ter esperança do aparecimento de Cristo. Ele teme o aparecimento de Cristo. Ele não espera por isso. Ele é como um prisioneiro que teme que o juiz chegue ao tribunal. A aparição de Cristo será uma aparição sombria para ele. Quando Cristo aparecer, o que será do ímpio e do pecador? 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. O ímpio é como o marinheiro que está no mar, sem âncora, como o homem numa tempestade, que não tem abrigo. Onde está a sua esperança quando ele morrer? Acontece com o pecador o que aconteceu com o velho mundo quando veio o dilúvio. A água subia cada vez mais alto gradativamente. Primeiro, as águas chegaram aos vales, mas fugiram para as colinas. Então as águas chegaram às montanhas. Sim, mas não poderia haver algumas árvores nas colinas, e eles subiriam até lá. Então as águas prevaleceram e subiram até o topo das árvores. Agora eles não tinham nada em quem confiar. Todas as esperanças de ser salvos se foram. O mesmo acontece com o pecador. Se um conforto for tirado, ele terá outro. Se um parente se foi, ele ainda tem um patrimônio. Se uma muleta estiver quebrada, ele ainda terá outra em que se apoiar. Sim, mas a doença chega e ele percebe que deve morrer e comparecer perante seu juiz.
Agora ele não tem esperança, ele morre desesperado, ele deve permanecer para sempre na fornalha fervente da ira de Deus. Coloque-se à prova. Você tem essa bendita esperança do aparecimento de Cristo e de seu aparecimento com Ele em glória? Venha até qualquer homem e você ouvirá dizer que espera ser salvo. Pois bem, que cada alma se coloque no julgamento. A verdadeira esperança é vivificante. Isso leva o homem a trabalhar para o céu. É chamado de esperança viva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Isso dá vida a um homem. A esperança é um estímulo ao dever, uma pedra de amolar para a indústria. A esperança da vitória faz o soldado lutar. A esperança de ganho torna o comerciante diligente. A esperança divina é como o vento para as velas, como as rodas da carruagem, torna o cristão ativo na piedade. Ele segue os caminhos dos mandamentos de Deus. A esperança corta a rocha, enfrenta dificuldades, despreza os perigos, marcha diante da morte. A verdadeira esperança nunca desiste até que tenha o que se esperar. Aquele que tem esperança divina terá Cristo, ainda que esteja numa fornalha. Ele proferá a verdade, embora a próxima palavra seja cristão aos leões. Os romanos, como observa Tertuliano, suportariam todo tipo de dificuldade. Eles lutariam contra o frio e a fome e correriam o risco de ter esperança de finalmente serem cônsules. Os romanos, como observa Tertuliano, suportariam todo tipo de dificuldades. Eles lutariam contra o frio e a fome e correriam o risco de ter esperança de finalmente serem cônsules, o que era uma honra apenas por um ano. Oh, então, que sofrimento suportará aquele que tem esperança no céu, onde será coroado com uma guirlanda de glória para sempre. Aquele homem diz que sua esperança está em Deus, que fica ocioso o dia todo. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 24. Há um leve desejo nos hipócritas. Eles gostariam de ser salvos, mas ficam quietos e não fazem nada. A esperança deles não é uma esperança viva, mas uma esperança morta. A verdadeira esperança está na alma como fogo, que é um elemento ativo, está sempre cintilante ou flamejante. A verdadeira esperança é purificadora. 1 João capítulo 3, versículo 3. Aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. A esperança está na alma como o relâmpago está no ar. Isso limpa o ar. Aquele que tem esperança em Cristo se opõe a todo pecado, tanto no propósito quanto na prática. Ele é uma pessoa consagrada, está gravado em seu coração. Santidade ao Senhor. A esperança é uma graça virgem, vive em uma alma. Bernard compara a santidade à raiz e a esperança ao ramo. A verdadeira esperança floresce na raiz da santidade. Agora então, teste sua esperança com esta pedra de referência das Escrituras. O hipócrita diz que tem esperança, mas será ele uma pessoa purificada? O quê? Uma pessoa impura e ele espera ir para o céu? Nada entra ali que contamine. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. O quê? Um bebê espera ser salvo? Você pensa em ir cambaleando para o céu? O quê? Um apóstata ainda espera ser salvo? Como se houvesse alguém indo para o céu ao contrário. O homem perverso não tem certeza da felicidade, mas permanece carnalmente seguro. Uma esperança verdadeira é uma boa esperança. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Quem nos deu boa esperança pela graça? A esperança de um homem ímpio está tão longe de ser boa quanto seu coração. A palavra hebraica para esperança significa confiança e loucura. É apropriadamente aplicada à esperança de um homem ímpio. Sua confiança é uma loucura. A esperança de um homem piedoso é comparada a uma âncora. Hebreus capítulo 6, versículo 19. A esperança de um homem ímpio é comparado a uma teia de aranha. Jó capítulo 8, versículo 14. Alguns podem dizer: um crente nunca lança fora a sua âncora. Os judeus eram prisioneiros na Babilônia, mas prisioneiros da esperança. Zacarias capítulo 9, versículo 10. Voltem-se para sua fortaleza, prisioneiros da esperança.
Quando um cristão está no seu leito de morte e toda a esperança de vida é tirada, ainda assim a sua esperança em Deus não é tirada. Que conforto indescritível é esse para um filho de Deus que, após uma provação séria, descobre que tem uma esperança bem construída. Quando Cristo aparecer, será uma aparição gloriosa ao crente. Um cristão é como um herdeiro rico que possui grandes terras em reversão. Ele tem muita esperança. Alexandre, tendo doado quase tudo o que tinha na Grécia e sendo questionado sobre o que havia deixado para si, respondeu: esperança. O que ele queria dizer era que ele esperava conquistar mais reinos, como fez depois. Assim, se o conforto exterior de um cristão fosse tirado e alguém lhe perguntasse o que lhe restava, ele poderia dizer: a âncora da esperança. Ele tem uma esperança confiante naquelas mansões eternas que Jesus Cristo foi se preparar para ele. João capítulo 14, versículo 2. Quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, então ele também aparecerá com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Oh, que conforto é esse! Como isso pode iluminar e adoçar a cruz? Depois das águas amargas de Mara, vem o vinho do paraíso. Depois de uma primavera chuvosa, vem uma colheita alegre. Seja exortado à alegria. Romanos capítulo 5, versículo 2. Regozijemo-nos na esperança da glória de Deus. O medo gera tristeza, esperança gera alegria. A esperança divina, disse Agostinho, não pode existir sem uma mistura de alegria. Um cristão tem esperança no céu, e ele não se alegrará? Provérbios capítulo 10, versículo 28. A esperança dos justos será alegria. Objeção. Mas alguns podem dizer: demora muito antes de entrarmos na posse do céu e a esperança adiada deixa o coração doente. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Não demora muito. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Esta recompensa gloriosa que esperamos está rapidamente na conta da fé. A fé torna presente as coisas futuras. A vinda de Cristo está próxima. A brilhante estrela da manhã começa a aparecer. Assim como um telescópio faz com que as coisas que estão distantes pareçam próximas aos olhos, a fé faz com que Cristo, o céu e o dia da recompensa pareçam próximos. Dá uma espécie de posse deles nesta vida. Oh, então, cristão, alegre-se, transforme suas lamentações em aleluias. Falta pouco, e vocês se tornarão participantes daquelas coisas abençoadas que vocês esperam. Pense na certeza do arrependimento de Cristo. Eis que venho. Pense na rapidez. Venho rápido.